Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, então essa aula de hoje. Além da célula ser compartimentalizada, o nosso corpo também é compartimentalizado, tem vários compartimentos corporais. E esse nosso corpo pode ser dividido em cavidades, tá? E essas cavidades são separadas por ossos e tecidos e revestidas por membranas teciduais. Então, nós temos a cavidade craniana, que reveste o encéfalo, que é o nosso ponto central ali de regulação, ponte primária, né? Nós temos aqui a cavidade torácica, que está entre a coluna vertebral aqui e tem como base o diafragma. Dentro da cavidade torácica, nós temos, né, o coração e os pulmões, basicamente. E na cavidade abdominal, nós temos os órgãos abdominais: estômago, intestino, pâncreas, fígado. E a cavidade pélvica, que está aqui no finalzinho, né, é onde ficam os órgãos sexuais, também a bexiga. E o pedacinho final ali, a extremidade mais distal do intestino grosso. Uma palavra que vocês vão ouvir muito durante o curso de fisiologia é lúmen. O que seria o lúmen? O lúmen é o interior de qualquer órgão que seja oco. Então, por exemplo, o coração, que tem uma cavidade interior, tem o lúmen. Todo o trato gastrointestinal, então, o estômago, o intestino delgado, intestino grosso, o esôfago, que é como se fosse um cano, né? Ele tem lá a parede, mas dentro dele é oco. Então, no interior desse órgão, é denominado de lúmen. O lúmen do trato gastrointestinal faz parte do meio externo, porque por quê? Porque ainda não, aquele conteúdo que está no lúmen do trato gastrointestinal ainda não entrou no interior do nosso corpo. A partir do momento que os nutrientes são absorvidos no intestino, aí sim é considerado um conteúdo que está dentro do organismo. Fora dele, ainda ali no lúmen intestinal, é considerado meio externo. Vasos sanguíneos, apesar de serem preenchidos por sangue, também é considerado um vaso oco e tem um lúmen. E aí, no caso, dentro do lúmen dele é que passa o sangue, né? Trato urinário, pulmões também tem lúmen, são vasos ocos. O nosso corpo, né, os líquidos corporais podem ser divididos em dois compartimentos grandes, que seria o líquido intracelular, que é todo o líquido que está dentro das células. E tudo que não está dentro das células, mas faz parte do nosso organismo, do nosso corpo, é considerado parte do líquido extracelular. O líquido extracelular ele pode ser subdividido em duas classes, que seria aqui, né, o plasma e o líquido intersticial. Então, vamos imaginar. Aqui nós temos o vaso sanguíneo, e o vaso sanguíneo nós temos vários vasos sanguíneos, né? Mas temos vasos sanguíneos mais de calibre menor, né? Que são menor, que ficam em contato próximo com os órgãos. Então, vamos imaginar que aqui esse amontoado de células seja um órgão. Aqui tem o vaso sanguíneo, ó, aqui tá vendo a parede celular do vaso sanguíneo, e aqui tá passando o sangue. Então, aqui nós temos o plasma, e o vaso sanguíneo não está colado diretamente nas células do órgão. A gente tem um espacinho ali entre capilares, né, que são os vasos sanguíneos, e células. Esse espacinho é denominado de
interstício, né? E no interstício nós temos o líquido intersticial. Então, olha só, aqui a gente pode ver a composição dos compartimentos líquidos. Então, aqui nós temos o líquido intracelular, né? Líquido intracelular e o líquido extracelular, dividido em plasma e interstício. Bom, então esse P é de plasma e de interstício, C, né, de celular. Aqui nós vemos neste gráfico que a minha imagem está atrapalhando o gráfico, né? Eu vou tirar a minha imagem aqui. Pronto, a gente consegue ver melhor a imagem do gráfico. Aqui ele está mostrando para a gente diversos íons ou outros componentes que estão presentes nesses líquidos, nesses compartimentos líquidos e a proporção de cada um em cada compartimento. Então, aqui nós podemos ver que o sódio, o Na, está em menor quantidade no líquido intracelular, enquanto que tem grandes quantidades de sódio no líquido extracelular. Aqui, no potássio, nós temos grande quantidade dentro da célula e pequena quantidade fora da célula. Essa proporção de sódio e potássio, menor quantidade de sódio dentro da célula e maior fora da célula, e o potássio, em contrapartida ao potássio, maior dentro da célula e menor fora da célula, é muito importante em vários mecanismos na fisiologia, né? A gente vai ver também isso mais para frente. Bom, aí nós temos aqui o cloreto, bicarbonato, proteínas e ânions. Vocês podem, aqui eu vou chamar a atenção em dois pontos. Primeiramente, percebam que os íons, eles, independente se é plasma ou interstício, eles estão na mesma proporção dentro do líquido extracelular. Porque normalmente eles têm uma passagem mais livre entre plasma e interstício. Quando chega dentro da célula já é diferente, tá? A membrana celular que reveste a célula, ela é mais seletiva, então ela não deixa qualquer coisa entrar quando quiser, tá? Então, por isso que tem um controle maior do líquido intracelular. Agora, em relação às proteínas e ânions grandes, né? A gente pode ver que tem grande quantidade no líquido intracelular e uma quantidade razoável no líquido, no plasma, enquanto no interstício praticamente não tem, tá? Porque proteínas e ânions têm uma dificuldade maior de atravessar o capilar sanguíneo, o vaso sanguíneo. Então, por isso que quase não tem, mas elas têm grande quantidade na célula, porque a célula consegue sintetizar essas proteínas. Então, olha só, essas diferenças de concentrações iônicas e as concentrações de proteínas criam um ambiente intracelular relativamente negativo comparado ao meio extracelular. Professora, como assim relativamente negativo? Vamos voltar novamente. Percebam que no Czinho, no líquido intracelular, nós temos grandes quantidades de potássio, porém, pequena quantidade de sódio e grandes quantidades de ânions, que são íons com cargas negativas. E proteínas, que também têm carga negativa. Então, esses ânions e proteínas que dão uma carga negativa estão em maior quantidade na célula, enquanto que os íons positivos, né, ou pelo menos o potássio, ele está em maior quantidade fora da célula. Então, dentro da célula, fica um ambiente mais negativo comparado ao ambiente fora da célula.
tá? Então, normalmente, dentro da célula é mais negativo. Essa informação é importante vocês terem em mente. Então, anota aí no caderninho, se vocês tiverem um caderninho, que o ambiente intracelular é relativamente mais negativo do que o ambiente extracelular, tá? Acho que eu já posso voltar a minha imagem aqui. Bom, então vou fazer questões que eu quero que vocês respondam aí na casa de vocês. Vocês podem, na hora, pausar para pensar na resposta, respondam no caderno. Se vocês tiverem dúvida, não conseguirem responder, entrem em contato comigo, tá? Eu estou disponível. Quando vocês quiserem mandar mensagem, eu posso responder, desde que seja num horário, né, comercial. Bom, vamos lá. Questão 1. Ao dosar a concentração plasmática de sódio, potássio e cloreto, é possível estimar a concentração desses íons no líquido extracelular e líquido intracelular? E quantas proteínas? Tá? Pensem aí na resposta. Se não souberem, podem me procurar depois. Questão 2. O líquido intracelular pode ser distinguido do líquido extracelular pela alta concentração no líquido do íon, insira aqui o íon, e pela baixa concentração dos íons, insira aqui os íons. Tá? Então, por favor, respondam, tentem pensar. Se vocês não conseguirem responder agora, leiam um livro sobre essa questão, compreendam melhor o assunto e aí volta na questão. Bom, gente, então, como o nosso objeto de estudo hoje na aula é a membrana, é preciso deixar bem claro que normalmente vocês vão escutar esse nome membrana, não só para a membrana que reveste a célula. Existem membranas, por exemplo, que revestem todo um órgão. E não confundam, essa membrana de revestimento do órgão é um tecido, tá? É formado de um tecido. Então, aqui a gente tem o exemplo do coração, que é revestido por essa membrana, que é denominada de membrana pericárdica. Tá? E essa membrana, ela é formada por um tecido conectivo frouxo. Não sei se vocês já começaram a estudar em histologia, saber os tipos de tecido, né? Mas normalmente esse tecido conectivo é rico em colágeno, né? Que é um tecido mais fibroso, tá? Então ela serve para proteção do órgão. Todos os órgãos têm essa membrana de revestimento, né? Enquanto que a nossa membrana celular, ela reveste a célula. E aí ela não é um tecido, tá? Ela é formada por alguns componentes que a gente vai estudar. Como eu já falei para vocês, não existe só essa membrana na célula, né? Não existe só essa membrana de revestimento aqui exterior. Todas as organelas também são formadas por membranas. Mas, normalmente, quando a gente estuda o mecanismo de transporte de membrana e outras funcionalidades da membrana, a gente está falando mais especificamente dessa membrana plasmática, que é a membrana que reveste aqui toda a célula. Então, a membrana celular, ela tem diversas funções, aqui eu citei as principais funções, como por exemplo, o isolamento físico. Então, como ela tem uma propriedade isolante, né, que faz com que o interior da célula fique protegido do exterior, ou seja, ela isola, né, o líquido intracelular do líquido extracelular. Além de promover esse isolamento físico, ela consegue regular as trocas com o meio interno, entre o meio interno e externo. Então, apesar dela isolar o meio interno da célula, ela consegue permitir a passagem seletiva de substâncias tanto para dentro da célula quanto para fora da célula.
Além disso, é por meio da membrana que diversos mecanismos de comunicação entre a célula e outros componentes do seu meio externo se comuniquem. Então, a célula pode, por exemplo, um exemplo bem simples que são os hormônios. Alguns hormônios não conseguem atravessar esse isolamento físico, não conseguem atravessar a barreira da membrana celular, mas eles precisam sinalizar algo para a célula. Então, o que, que eles fazem? Eles se ligam em sítios específicos na membrana celular e quando a membrana celular detecta, né, quando o hormônio se liga nesse sítio de ligação lá na membrana, ocorrem diversas modificações intracelulares que vai desencadear na resposta da célula àquele hormônio, mesmo o hormônio não adentrando no seu interior, tá? Então, a membrana consegue promover essa comunicação entre a célula e o seu meio externo. Além disso, a membrana consegue dar suporte estrutural, porque existem diversas proteínas que compõem a membrana celular e algumas dessas proteínas, elas ancoram o citoesqueleto da célula. E o citoesqueleto ele é importante para manter a estrutura da célula, a forma e a estrutura da célula. Então, esse citoesqueleto se liga a proteínas da membrana, fazendo com que a célula não perca a sua forma, né, a sua estrutura. Também as membranas têm essas proteínas que também podem se aderir a outras células, provocando essa adesão entre uma célula e outra, ou até mesmo a matriz extracelular. Bom, então, gente, para que nós compreendamos a função, né, o papel fisiológico da membrana, a gente precisa entender e conhecer como que se dá a estrutura, porque é a partir dessa estrutura que a gente consegue compreender os diversos mecanismos de transporte pela membrana e também outros mecanismos que nós estudaremos ao longo do semestre. Bom, deixa eu passar o carro aqui, né? Queria ter um isolamento acústico. Bom, então, ao longo dos anos, os cientistas foram propondo diversos modelos para explicarem e que compreendessem a estrutura das membranas. Antigamente, acreditava-se que a membrana era um grande sanduíche de manteiga, né, que teria duas camadas do pão, no caso, seria proteínas, e no meio, camada de lipídios, né, que seria a manteiga. Conforme foram avançando as tecnologias, começaram-se a empregar algumas técnicas de microscopia eletrônica, microscopia de varredura, entre outros tipos de técnicas. Os cientistas começaram a ter maiores informações e novas descobertas que foram melhorando esse modelo antigo e foram aos poucos mudando o modelo até que chegaram no atual modelo que é proposto e que é aceito por enquanto, que seria esse modelo do mosaico fluido. O que é o modelo do mosaico fluido? Acredita-se, né, que a membrana celular plasmática é composta por uma bicamada lipídica. E esses lipídios seriam, na verdade, fosfolipídios. Então, olha só, a gente tem aqui, deixa eu colocar o laser, ó, uma camada de fosfolipídios e outra camada de fosfolipídios. Entre essa camada essa bicamada de fosfolipídios, nós temos também inseridos proteínas que vão ter funções importantes e alguns componentes como glicolipídios e glicoproteínas que vão também ter papéis importantes ali para a célula, tá? Entre a camada de fosfolipídios também estão inseridas algumas moléculas de colesterol.
Essa molécula de colesterol é importante para manter a flexibilidade da membrana, mesmo com alterações da temperatura. E ela também impede que outras moléculas hidrofílicas, né, consigam passar na membrana. Então, ela deixa a membrana um pouco mais impermeável. Uma questão que a gente tem que lembrar sobre fosfolipídios. Fosfolipídios são considerados uma molécula anfipática, ou seja, eles têm uma extremidade que é hidrofílica, ou seja, tem afinidade à água, e outra extremidade que é hidrofóbica, que tem, né, tem afinidade com lipídios, ou que não tenha afinidade à água, né? Então, essa porção hidrofílica, ela é polar, então ela tem afinidade com a água, essa parte de cima. E aí, as partes que são hidrofóbicas, elas ficam unidas, formando aqui essa bicamada lipídica. Então, nós temos na porção exterior da membrana, essa parte mais polar, né, que é a cabeça de fosfato aqui, e aqui embaixo, que é a cauda de ácido graxo, é a parte hidrofóbica que fica unida uma com a outra. Então, a gente tem aqui essa bicamada lipídica. Deixa eu mudar aqui o slide. Então, olha só, aqui a gente tem mais de perto a estrutura do fosfolipídio. Então, o fosfolipídio aqui que nós temos é, né, a cabeça polar, que seria o glicerol mais grupamento fosfato, e as caudas de ácido graxo, que é a cauda apolar ou hidrofóbica. Tá? Então, essa parte hidrofóbica não fica em contato com a água. Lembram lá que o óleo não se mistura com a água? Então, é basicamente isso, né? Esse ácido graxo aqui é lipídio, não se mistura com a água, enquanto que a parte de fosfato aqui com glicerol, ligado ao glicerol é a porção hidrofílica que tem afinidade à água. Bom, então aqui a gente tem uma questão para vocês. Por que os fosfolipídios de membrana formam uma bicamada e não uma camada única? Eu gostaria que vocês pensassem sobre as propriedades dos fosfolipídios para compreenderem o porquê que eles formam essa bicamada. Então, dentro desse modelo de mosaico fluido, nós temos essa bicamada lipídica, certo? E inserida nessa bicamada lipídica, nós temos as proteínas de membrana. Essas proteínas de membrana, elas exercem muitas atividades fisiológicas e é muito importante. A gente vai ouvir falar de diversos tipos de proteína de membrana durante o curso. Bom, eu escrevi errado aqui, né? Mas eu queria dizer o quê? Que cerca de 1/3 de todas as proteínas que são codificadas pelo núcleo da célula, né? Cerca de 1/3 são proteínas que vão exercer ali papel na membrana, que são proteínas de membrana. E existem de 10 a 50 tipos diferentes já encontrados. Anatomicamente, nós temos 3 tipos de proteínas que são encontradas. A proteína, que é a periférica, tá vendo aqui? A periférica e a proteína transmembrana. A proteína periférica, ela fica ancorada, aqui a gente tem uma periférica, aqui outra periférica. Ela pode ficar ancorada ou em alguma parte do fosfolipídio, como essa aqui, por exemplo, que está ancorada na cabeça de fosfato do fosfolipídio, ou pode estar ancorada ao citoesqueleto ou até mesmo a matriz
extracelular. Bom, a proteína transmembrana, ela já se insere em toda a membrana. Então, ela passa pelo meio exterior, atravessa a membrana e chega até a extremidade interior da membrana, tá? Então, ela atravessa. Por isso que é denominado de transmembrana. E nós temos aqui as proteínas ancoradas a lipídios. Como o próprio nome diz, elas estão ancoradas aos lipídios. Bom, olha só aqui. Aqui a gente tem a imagem de diferentes tipos de proteínas transmembranas. Aqui a gente tem uma de 7 caudas, né, 7 segmentos. Aqui nós temos uma que forma uma unidade mais compacta, formando um canal. E aqui nós temos uma que tem segmentos, alguns tem menos segmentos transmembrânicos. Bom, nós temos o domínio que é hidrofílico e fica em contato com a água. Nós temos os domínios hidrofóbicos que ficam ali dentro, né, imersos na bicamada lipídica, e o domínio intracelular que interage ali com o citoplasma e pode interagir com outras moléculas proteicas na célula. Além de, aqui no domínio externo, aqui pode se ligar ligantes ou outras moléculas, ou pode ligar à matriz extracelular. Esse mapa aqui, olha só, ele é bem interessante, né? Lembra que na primeira aula, só um minutinho. Bom, vocês lembram que na primeira aula, eu ensinei vocês a estudarem dessa forma mais sistemática e mais resumida, né? Que é fazer um mapa. Olha esse mapa aqui que interessante e bem legal. Ele mostra pra gente, né, tudo que a gente aprendeu hoje sobre membrana celular. Então, olha só. A membrana celular consiste em colesterol, que é uma molécula que fica inserida ali e ela dá maior flexibilidade, maior rigidez e também maior impermeabilidade à célula, à membrana, né? Fosfolipídios e também alguns esfingolipídios, que são moléculas de lipídios também. Carboidratos e proteínas. Eu esqueci de falar, deixa eu voltar. Será que tem como voltar? Eu não consigo voltar aqui porque eu tô gravando. Mas lembram lá dos glicolipídios e glicoproteínas? Eles são carboidratos ligados a lipídios ou proteínas, né? Glicolipídios, glicoproteínas. Esses carboidratos que estão ali inseridos na membrana são importantes e exercem funções específicas de reconhecimento celular, estrutural e também na função imunitária, tá? Então, nós temos, né, voltando aqui no mapa, os fosfolipídios, carboidratos e proteínas. Né? O colesterol e os fosfolipídios e esfingolipídios juntos formam a bicamada lipídica, que funciona como uma barreira seletiva. Seletiva por quê? Porque permite, a partir de mecanismos específicos, a entrada ou saída de moléculas ou íons específicos, tá? Então, barreira seletiva entre o citosol e o meio externo. Os fosfolipídios e os carboidratos, né, os lipídios e os carboidratos podem formar os glicolipídios, e os carboidratos junto com proteínas vão formar glicoproteínas. Glicoproteínas e glicolipídios são importantes para a estabilidade estrutural, reconhecimento celular e resposta imunitária. E as proteínas sem os carboidratos são importantes também para reconhecimento para resposta celular, importantes também para regular entrada e saída de algumas moléculas, então elas servem também como meio de transporte, tá? Que a gente vai ver também ainda nessa aula. Bom, agora aqui a gente entraria
no assunto sobre transporte de membrana. Eu vou encerrar essa parte aqui, tá? Lembrando que essa aula de quinta-feira seria a parte de membrana e transporte de membrana, tá? Então, terão duas aulas, parte 1 e parte 2, que é da quinta, tá? Na sexta-feira é outra aula, tá? Então, obrigada pela atenção de vocês e podem lá assistir a parte 2.